13 de janeiro. Sempre que o povo de Deus seguiu de forma voluntária e alegre o plano de Deus, quanto à doação sistemática de dízimos e ofertas, verificou-se que a promessa de Deus estava se cumprindo na vida do seu povo. Os esforços seriam seguidos de prosperidade proporcional à obediência. Quando reconhecia os direitos de Deus, que é algo que nós devemos fazer, reconhecer que Deus tem direitos e que nós temos deveres. Então as pessoas, reconhecendo os direitos de Deus, satisfazia as reivindicações de Deus, honrando-o com seus recursos. E dessa forma, naquela fase que o povo estava passando, se constatava que seus celeiros estavam sempre cheios, com fartura. Mas, quando o povo roubava a Deus, o povo simplesmente estava roubando a si mesmo. Por quê? Porque Deus limitava as bênçãos. Quando a pessoa segura o dízimo, Deus segura as bênçãos também. A quantidade de bênçãos é menor. Principalmente as bênçãos condicionais, que no caso é o dízimo. Então, as pessoas pensando que estava fazendo algum bem para si mesmo, na realidade, ela estava fazendo mal para si mesma. Porque o dízimo é uma parte de todas as bênçãos que Deus deu para nós. Então, se eu quero reconhecer isso, não basta dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu saúde, me deu emprego, me deu sabedoria, entendimento, me deu os braços para trabalhar, as pernas para andar, a mente clara, em condições de viver uma vida normal. Enfim, não basta apenas dizer muito obrigado. Deus, requer, porque Ele tem esse direito, Ele requer uma parte das bênçãos que Ele já deu para nós. Então Ele dá 100% de tudo para nós. E aí então Ele fala, eu quero que você voluntariamente, pela fé, sem nenhum egoísmo, você separe 10%, porque dízimo quer dizer 10%, não é 9 nem é 11. Você separa 10% e leve para a igreja. Não é para dar cesta básica para os pobres, para comprar remédio para os pobres, para pagar aluguel dos pobres, energia elétrica. Não, isso aí seriam as ofertas. O dízimo é na casa do tesouro que leva, na igreja. Se você está fazendo diferente, é como se você estivesse não devolvendo o dízimo para Deus. Você está fazendo o que vai na sua cabeça. E isso não vai fazer bem para você. Porque roubar a Deus também é tirar o direito dele fazer o que ele quer com os 10% dele. E os 10% dele,
que ele disse que não é para usar esse 10% para você, aquele 10% ele destinou à obra do Evangelho. E quem vai administrar é a igreja. A igreja que vai administrar, através dos seus administradores. Então, não limite a bênção de Deus. A bênção de Deus do dízimo é proporcional à sua fidelidade. Somos salvos pela fé. E a fé é um dom da graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo é a misericórdia e a bondade oferecido na cruz, gratuitamente, a obra que Jesus fez, a justiça que Ele nos dá, os quais não merecemos, isso é graça. Da graça surge o dom da fé, para você acreditar e aceitar aquilo que foi feito na cruz, aceitar o Messias. Então a fé é um dom da graça. A obediência aos mandamentos é uma resposta não à fé, mas à graça. É uma resposta àquilo que Jesus fez na cruz. Então, a graça não é algo que você obtém. Você vai comprar, ou você vai ajudar os pobres, você vai fazer isso ou aquilo. Não. Não é porque você devolveu o dízimo que você vai estar comprando a graça. Não. A graça já é oferecida para você. Mas se ela foi aceita no seu coração de maneira genuína, ela vai produzir uma convicção de que Deus tem direitos. E esses direitos, dentre eles, está a devolução dos 10% das bênçãos financeiras que Deus deu para você. Deus não está pedindo 10% das outras bênçãos. Por exemplo, do ar que você respira, da chuva, do sol, do alimento que produz, do nada ali produz para você comer. Ele está pedindo a bênção daquilo que... Ele está pedindo o dízimo daquilo que você recebe de maneira palpável. E hoje é representado pelo dinheiro. Mas tem outras coisas que você recebe. Você recebe, por exemplo, uma herança. Essa herança é uma bênção que Deus proporcionou para você. Então, do valor daquela herança, você devolve 10% para Deus. Você ganhou um presente. Um presente bom, ou um presente pequeno, você vai devolver 10% daquele presente que Deus deu para você. Então, a obediência é uma resposta à cruz do Calvário, à graça. Não para comprar nada, isso aí é algo que vem do coração, que é produzido pela fé, certo? Porque a fé é um dom da graça. Então, a obediência é a fé em ação, baseado na graça de Jesus Cristo. Na aliança bilateral de Deus, recebemos bênçãos e temos responsabilidades. Em resposta ao que Ele nos oferece, assumimos um relacionamento com o Senhor. Então não basta dizer muito obrigado,
glória a Deus, muito obrigado, Deus é bom. Né? Não basta dizer isso. Nós precisamos, de coração, assumir um relacionamento com Deus. Sabendo que Ele é fiel, nós devemos confiar mais nele. E nesse relacionamento, nós nos tornamos obedientes pela fé. Abraão creu, e isto foi imputado por justiça. Abraão, pai da fé. Então, isso vai determinar o nosso destino. A salvação ou não. Você se apropriou da graça de Jesus Cristo, feita na cruz do Calvário para a sua salvação? Sim. Então isso vai produzir no seu coração um dom chamado fé. E essa fé vai levar você à obediência. E essa obediência é o resultado da graça. A obediência por amor é o sinal do discipulado. Em vez de nós dispensarmos a obediência, não precisa mais, é a fé que nos torna participante da graça, que nos capacita a prestar obediência que Deus pede. Se todos fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas, todos os membros da igreja, devolvesse o seu 10% e mais uma oferta do coração, a igreja teria dinheiro suficiente para difundir a mensagem do Evangelho mais rapidamente. Você tem contribuído para a missão que Jesus deu, através dos dízimos e das ofertas? Como manter diante de nós as questões das obras e da obediência sem cair no legalismo? Se você dá uma cesta básica a cada semana para a igreja, se você devolve um dízimo grande para a igreja, se você está pregando na igreja, tem um cargo importante e tal, tudo isso não vai te dar a salvação. Porque quem vai dar salvação é a graça de Jesus Cristo. O que a graça vai fazer, se cair no seu coração de maneira sincera, ela vai devolver-lhe fé para obedecer e fazer com que aquelas obras não sejam um meio para você achar que vai ganhar salvação, mas o resultado da sua salvação produziu a consciência de que Deus tem direitos, e um dos direitos é o dízimo, são os dízimos e as ofertas. Os tempos difíceis podem chegar, até mesmo para aqueles que são fiéis. Não quer dizer que aquele que é fiel não vai nunca passar dificuldade. O fiel também passa por dificuldade. Mas se ele é um fiel de coração e tem a fé produzida pela graça, ele não vai cair em desânimo. Ele vai continuar devolvendo seu dízimo. Porque ele chegou já à conclusão de que Deus tem direitos. E um desses direitos é o dízimo, que não é nosso, é de Deus.